PIBID Formadores é uma ação da coordenação institucional do PIBID-IFP, cujo objetivo é realizar, com coordenadores e supervisores, o acompanhamento técnico e pedagógico do projeto institucional. O PIBID 2013 no Instituto Federal do Piauí é um projeto de iniciação à docência que conta com 17 subprojetos em 5 áreas de formação de professores: matemática, física, química, biologia e informática. O projeto institucional se organiza em torno de 4 grandes eixos de formação, em torno dos quais serão concretizadas 21 ações de iniciação à docência. São eles as estratégias de formação, o acompanhamento do bolsista, os padrões de uso da língua portuguesa e socialização e eventos. Estaremos apresentando e comentando cada um dos eixos de formação do PIBID-IFP nos nossos próximos vídeos. PIBID Formadores é uma síntese dos principais elementos que compõem o projeto institucional no Instituto Federal do Piauí. Seu público-alvo são coordenadores e supervisores, que articularão ações e atividades nos subprojetos, integradas e coerentes com esse projeto institucional. Daremos início à pauta 1, que trata das estratégias de formação, caracterizadas no edital CAPES 61 de 2013. As principais estratégias, elas giram em torno da investigação, da produção de casos de ensino, das sessões coletivas de aprendizagem da docência e do desenvolvimento de conhecimentos sobre o ensino. Veremos detalhadamente e iremos comentar do que trata a estratégia investigação no ensino, uma das mais importantes, eixo privilegiado do trabalho na iniciação à docência, a produção dos casos de ensino, que vai proporcionar oportunidade para escrita, para reflexão, para análise dos elementos do ensino, as sessões coletivas de aprendizagem, que vai possibilitar momentos de discussão entre os participantes dos subprojetos, nas equipes, nos grandes grupos e nos pequenos grupos em que se desenvolve esse projeto. E o desenvolvimento de conhecimento sobre o ensino, que é uma pauta bastante rica e que vai nos lembrar muito bem os elementos da didática e do conhecimento pedagógico. O eixo privilegiado da investigação no ensino é tratado no contexto do PIBID como um processo contínuo e sistemático de investigação. A atitude investigativa no dia a dia da formação levará os participantes a buscar o envolvimento com questões do dia a dia das escolas, buscando significar e relacionar as questões locais com contextos mais amplos de discussão sobre os processos investigativos. Os formadores promoverão situações para a partilha de suposições, crenças e valores dos participantes sobre o trabalho nas escolas, buscando ampliar a análise e a compreensão do trabalho docente. Sugerimos que os processos investigativos no PIBID-IFP envolvam a compreensão da cultura escolar e do trabalho docente, a análise das relações dos estudantes com o saber científico, com a tecnologia, com a informação e com os processos de construção do próprio conhecimento. Sugerimos também que busquem identificar os desafios do ensino e da aprendizagem para que nesses processos possam intervir com autonomia crescente, buscando o êxito da escola pública no Brasil. Lembramos ainda que a fundamentação desses processos investigativos demandam estudos em perspectivas teóricas coerentes com as dinâmicas das escolas e que essas perspectivas teóricas elas precisam ser discutidas, elaboradas e tornadas públicas, ou seja, a investigação é um processo local e público do trabalho de construção de conhecimento sobre a docência. O estudo de casos de ensino é uma estratégia que permite o desenvolvimento de processos reflexivos em diferentes momentos e níveis. Busca-se, com o estudo dos casos de ensino, a autonomia dos participantes para construírem pontes entre a prática e os referenciais teóricos, e também para aprenderem com a experiência
de lidar com a análise dos processos de ensino que ocorrem nas salas de aula. A função dessa estratégia é lidar com raciocínio, discurso e memória profissional, por meio de narrativas escritas e orais de casos de ensino. A análise e discussão de casos de ensino contribui para que os professores, os formadores e bolsistas de iniciação à docência possam examinar, revisar e refletir sobre suas práticas, ampliando assim seu repertório de conhecimento pedagógico dos conteúdos de ensino, intervindo com autonomia crescente nesses processos. Serão empregados instrumentos diversos e diferentes atividades para registrar e socializar os casos de ensino. Serão usados portfólios virtuais, apresentações orais, síntese, artigos e relatórios na produção de casos de ensino. Os casos serão discutidos em eventos quinzenais que chamaremos de missões de estudos quinzenais. Vamos prosseguir com a exploração das estratégias de formação do PIBID e IFP. Já vimos a investigação no ensino, a produção de estudos de casos de ensino. Vamos tentar compreender melhor o que venham a ser as sessões coletivas de aprendizagem da docência. Essa é uma estratégia que tem por objetivo articular as equipes em torno de momentos de estudos, de reflexão e discussão sobre a docência, sobre os atos de docência que acontecem e que se desenvolvem nas salas de aula, buscando proporcionar um aprendizado crescente da docência como prática profissional. Esta estratégia está articulada com a pesquisa, com a estratégia de investigação, articulada também com a produção dos casos de ensino, que serão selecionados pelos coordenadores durante as semanas nas quais ele vai visitar a escola, vai acompanhar os bolsistas, ele vai selecionar os casos de ensino produzidos pelos bolsistas, pelos supervisores, e vai trazer para as missões quinzenais de estudos. São nessas missões em que ocorrerão de forma coletiva a transformação da experiência no PIBID em conhecimento acerca da docência. De que maneira essa estratégia pode ser e deve ser desenvolvida? Primeiro, a realização da análise e cotejamento de casos de ensino. É preciso que o bolsista de iniciação à docência, ou seja, esse aprendiz de professor, ele vá, durante a sua permanência no programa, desenvolvendo uma autonomia crescente para analisar, comparar os casos de ensinos apresentados nas missões. Ocorre que essa autonomia crescente ela será possível apenas se as coordenações dos subprojetos e os supervisores orientarem estudos de referenciais que apoiem essa aprendizagem sobre o ensino, de modo que pensar crescente sobre o ensino, sobre os seus problemas e sobre as intervenções possíveis será possível somente quando se estabelece esse trânsito entre os atos de docência, ou seja, entre as aulas, entre as atividades realizadas, entre os estudos produzidos e o referencial já construído em outros contextos, em contextos mais amplos, contextos científicos, contextos teóricos. Então é importante compreender isso. Analisar situações de sala de aula não pode se limitar ao senso comum pedagógico. É preciso analisar com vistas a estudos já produzidos. Desse modo, durante as missões quinzenais de estudos, as equipes, coordenadores, bolsistas e supervisores terão a oportunidade também de avaliar o próprio desenvolvimento profissional, a própria formação, regulando de forma autônoma a sua formação profissional. Esse quesito ele tem a ver com a administração da formação, tem a ver com os registros, com as reflexões e análises críticas que se faz do processo de formação, tentando apreender o que de fato se está aprendendo. Quais os níveis em que se está avançando nesse processo de compreensão dos casos de ensino. E essas possibilidades levarão
a equipe a uma aprendizagem coletiva que visa, sobretudo, transformar a experiência no PIBID em conhecimento da docência. Um conhecimento que deve ser publicizado, compartilhado, de modo a aumentar o repertório coletivo de conhecimento pedagógico do ensino dos conteúdos científicos ministrados nas salas de aula. Esperamos que as equipes elas desenvolvam um jeito próprio de realizar as missões de estudos, que mantenham a regularidade das missões de estudos e que mantenham seus registros, suas anotações em portfólios, a produção de casos de ensino de maneira organizada. Os casos eles poderão ser escritos em diários de bordo, diários físicos, ou seja, cadernos, portfólios, mas nós iremos empreender a elaboração de um ambiente virtual, no qual todos os bolsistas, supervisores e coordenadores terão acesso para escreverem os seus casos e, nesse ambiente virtual, deixarem disponíveis para que os coordenadores de área possam ler e selecionar aqueles que serão levados e discutidos nas missões quinzenais de estudos. Os melhores casos, as melhores discussões, as análises mais consistentes serão incluídas na publicação quadrimestral que será publicada no âmbito do PIBID-IFP, chamada Jornal Docência em Ato, como veremos mais à frente. E, por fim, no contexto das estratégias de formação, veremos como ocorrerá o desenvolvimento de conhecimento sobre o ensino. Essa estratégia, ela aproxima os conhecimentos que se tem oriundos da didática. Contudo, ela chama atenção para aspectos que não têm sido levados em conta na formação dos professores, de modo a consolidar um repertório amplo de conhecimento sobre o ensino das matérias científicas. Em geral, os professores conhecem os currículos das suas áreas, dominam bem a sua matéria, mas não tiveram uma formação que os permitisse tratar esse conteúdo científico com vistas a alcançar o currículo escolar. E é nesse sentido que nós vamos compreender essa estratégia como uma atividade voltada para o tratamento do conteúdo de ensino, do tratamento pedagógico do conteúdo a ser ensinado. Essa estratégia de desenvolvimento de conhecimento sobre o ensino, ela está proposta para que os professores possam refletir sobre a aplicação didática da matéria científica para grupos distintos, para níveis distintos, para modalidades distintas de público. É importante considerar que uma mesma matéria, um mesmo conteúdo de ensino, precisa ser trabalhado pedagogicamente de maneiras diferentes, tendo em vista o público aprendiz. Então, vamos compreender primeiro que a compreensão dos conteúdos de ensino é um início do processo de raciocínio pedagógico no ato de ensinar, mas não é o suficiente. Saber a matéria a ser ensinada não é suficiente para produzir um bom ensino. Então, compreender os conteúdos de ensino, compreender a relação dos conteúdos dentro da própria área, ou seja, relações interdisciplinares, relações interdisciplinares, contextos de aplicação, são importantes para que o professor contribua para a aprendizagem tanto do aluno do ensino médio quanto do aluno da educação profissional, de modo a compreender o conteúdo de ensino como base científica e como base tecnológica e, em seguida, procurar transformar esses conteúdos em matéria de ensino. É o que se chama de transposição didática, que é a transformação da matéria produzida pelo cientista em matéria a ser aprendida
pedagogicamente, ou seja, em matéria curricular, em matéria a ser escolarizada. Ela deve ter características próprias de uma matéria escolarizada. Ou seja, a ciência do cientista não é a ciência escolarizada. A ciência escolarizada, ela precisa de arranjos que consolidem os processos de aprendizagem, mediante a instrução como prática dos professores. Ou seja, a instrução ela deve ser aprendida, ela deve ser ensinada aos bolsistas de iniciação à docência. E a instrução ela não está voltada unicamente à organização lógica dos conteúdos, ela está, sobretudo, voltada para as características das aprendizagens que se pretende realizar. Para isso, nós precisamos entender, voltando um pouco aqui na transformação dos conteúdos em matéria de ensino, o que significa essa transformação. Primeiro, a interpretação crítica dos materiais a serem levados para a sala de aula. A forma de representar o conteúdo, que pode ser representado de diversas maneiras, com experimentos, com o uso de softwares, com o uso de modelos diversos, com atividades variadas. Ou seja, o professor precisa selecionar diferentes estratégias de ensino para adaptar o conteúdo a diferentes públicos. É importante que se tenha uma variedade, uma riqueza de estratégias para um mesmo conteúdo. Isso demanda pesquisa, demanda investigação, para que cada conteúdo contemple um grande número de estratégias que possa alcançar o maior número de alunos nas salas de aula. A instrução é um conjunto observável da prática dos professores. O que os professores fazem nas salas de aula que promovem uma instrução com vistas a alcançar todos os alunos? De que maneira essa prática ela está sendo discutida, analisada e que se pode intervir para o seu aprimoramento? Então, vamos entender que a instrução ela está muito ligada ao público aprendiz. Considerando a lógica interna dos conteúdos, ela precisa ser elaborada, planejada com vistas ao desenvolvimento curricular pleno, que permita a esse aluno interagir com a matéria científica a partir das suas necessidades pedagógicas. Em seguida, para a realização do desenvolvimento de conhecimento sobre o ensino, os professores em formação eles precisam desenvolver a capacidade para avaliar as aprendizagens. Como avaliar as aprendizagens dos estudantes, de todos os alunos nas salas de aula? Que estratégias de avaliação estão sendo realizadas? Que provas, que exigências estão sendo colocadas? A avaliação das aprendizagens demanda planejamento, demanda coerência com os objetivos de cada aula. O que se quis ensinar? O que se ensinou? Como avaliar o que se aprendeu? O que foi ensinado e o que foi aprendido pelos alunos? Então, trabalhar na avaliação das aprendizagens contribui para o desenvolvimento de conhecimento sobre o ensino que está sendo proposto na formação inicial de professores. Em seguida, o raciocínio pedagógico no ato de ensinar, ele exige uma reflexão e análise sobre as práticas desenvolvidas. Foi planejada? Conseguiu realizar o que estava previsto? O processo de raciocínio pedagógico, a partir da elaboração de situações de aprendizagem, promoverão a ampliação do conhecimento pedagógico sobre os conteúdos de área, seus modos de ensino para diferentes modos de aprendizagem, que atendam à diversidade dos alunos. Isso deve ser a base da reflexão sobre a prática. Isso está acontecendo, os professores estão preocupados em alcançar o maior número de aprendizagens nas salas de aula. As situações de aprendizagem são construídas com base numa instrução variada, uma instrução que se utiliza de estratégias variadas para promover diferentes aprendizagens. Essa é a base da reflexão sobre a prática. Em seguida, se avançar para consolidar
uma nova compreensão sobre os processos de ensino, ou seja, não estar acomodado num modelo único de ensino, não se manter numa única estratégia de instrução dos conteúdos científicos, procurar entender que o que está sendo exigido ao ensino é que os professores mantenham o foco na diversidade das aprendizagens, na diversidade do público que aprende. Somente assim ele terá o seu repertório pedagógico ampliado. Não basta que ele tenha compreensão total dos conteúdos de ensino. É importante que ele compreenda as transformações necessárias dos conteúdos em matérias de ensino, que elabore uma instrução com vistas a promover situações de aprendizagem, que seja capaz de avaliar coerentemente as aprendizagens, tendo em vista os objetivos, as habilidades e competências selecionadas para a sua instrução, que dedique-se a uma reflexão e análise sobre a prática de ensino empreendida e que possa consolidar uma nova compreensão sobre os processos de ensino, que é o que vai assegurar essa autonomia crescente para intervir na promoção de aprendizagens crescentes sobre a matéria científica, consolidando-se assim o raciocínio pedagógico no ato de ensinar e ampliando o repertório pedagógico dos professores em formação. Espera-se das equipes que o trabalho com essa estratégia seja, sobretudo, um trabalho de investigação, um trabalho de consolidação de novas práticas que alcancem o maior número de aprendizagens nas salas de aula. Para isso, os professores, coordenadores, supervisores, junto com as suas equipes de bolsistas, vão se dedicar à pesquisa de novos materiais, de novas estratégias, novos exemplos contextualizados, novas formas de aplicação do conteúdo, softwares, modelos, jogos, novas estratégias metodológicas que façam com que os grupos de alunos se sintam contemplados com o maior número de aulas acerca dos mesmos conteúdos. Ou seja, vamos diversificar a instrução de cada conteúdo para que a gente alcance o maior número de estudantes. Isso é nisso que consiste essa estratégia de desenvolvimento de conhecimento sobre o ensino. Esperamos que os professores, coordenadores, possam avançar na compreensão dessa estratégia e contribuir para que o ensino das áreas científicas e tecnológicas possa ser oferecido amplamente nas escolas de educação básica.